Há casas onde a oração acontece todos os dias, mas nada parece avançar. As palavras sobem, mas não rompem. A pessoa ora, jejua, pede, insiste, e mesmo assim, sente como se algo estivesse travando o céu sobre aquele lar. Não é falta de fé, não é ausência de Deus. É uma sensação silenciosa de bloqueio, como se o ambiente carregasse um peso invisível. Tudo parece normal aos olhos, mas espiritualmente algo está fora de lugar. E o mais perturbador é que muitas vezes esse bloqueio não vem de fora. Ele está dentro da própria casa, escondido em coisas que parecem inofensivas. Este vídeo não nasce para gerar medo, mas para despertar discernimento. Existe uma diferença profunda entre viver atento espiritualmente e viver assustado. E é exatamente essa linha que precisa ser compreendida. Muitas pessoas acreditam que quando algo não flui na vida espiritual, o problema está sempre fora, em ataques, em pessoas, em circunstâncias, em fases difíceis. Poucos consideram que, às vezes, o bloqueio está no ambiente onde se vive, nos símbolos que se tolera, nas coisas que permanecem sem jamais serem questionadas. A casa não é apenas um espaço físico, ela é a extensão da vida interior, do que se permite, do que se guarda, do que se honra, do que se ignora. Ao longo do tempo, objetos deixam de ser apenas objetos. Eles carregam histórias, valores, significados, memórias emocionais e escolhas feitas em outros momentos da vida. Algumas dessas escolhas já não representam mais quem a pessoa se tornou, mas continuam ali ocupando espaço normalizadas, nunca revisitadas. E o que não é revisitado muitas vezes se transforma em resistência silenciosa, não porque tenha poder em si, mas porque ocupa um lugar que deveria estar alinhado com aquilo que se crê, com aquilo que se ora, com aquilo que se pede a Deus. Este conteúdo não acusa, não aponta dedos e não cria regras externas. Ele convida à reflexão profunda. Convida a olhar para dentro da própria casa com honestidade, maturidade e responsabilidade espiritual. Não se trata de sair eliminando tudo, nem de viver em paranoia espiritual. Trata-se de entender que oração e ambiente precisam conversar entre si. Quando há desalinhamento entre o que se pede e o que se mantém, algo trava. E quando esse algo é identificado, a vida espiritual volta a fluir com leveza, clareza e autoridade. Ao final deste vídeo, a intenção não é que você tema o que está na sua casa, mas que compreenda o que ela revela sobre você. Há um momento em que o ambiente começa a falar antes mesmo das pessoas, não com sons audíveis, mas com sinais sutis, repetitivos, difíceis de explicar e ainda mais difíceis de ignorar. É quando a casa deixa de ser apenas um lugar de descanso e passa a carregar uma sensação estranha de interrupção. Nada acontece de forma explícita. Não há grandes conflitos, não há tragédias visíveis, mas existe um incômodo silencioso, uma impressão constante de que algo está sempre pela metade. A oração começa, mas não aprofunda. A paz chega, mas não permanece. As decisões são tomadas, mas não prosperam. E aos poucos a pessoa se acostuma com esse estado como se fosse normal. Esse é um dos maiores perigos espirituais: normalizar o desalinhamento. Quando algo não flui, a tendência humana é justificar. Atribui-se ao cansaço, à fase difícil, à pressão do trabalho, às responsabilidades acumuladas, ao mundo acelerado. Tudo parece ter uma explicação lógica, e muitas vezes, realmente tem. O problema surge quando, mesmo após mudanças externas, o peso permanece. A rotina melhora, as circunstâncias se ajustam, mas dentro do lar, existe uma atmosfera que não acompanha esse movimento. É como se o ambiente estivesse sempre um passo atrás da fé que se professa. A casa, espiritualmente falando, não é neutra. Ela absorve hábitos, escolhas, símbolos e permissões. Aquilo que entra e permanece, entra não apenas como objeto físico, mas como significado. Tudo o que é mantido comunica algo, ainda que em silêncio. Não se trata de misticismo, mas de coerência espiritual. Quando a vida interior começa a buscar alinhamento, mas o ambiente continua refletindo versões antigas,
Mensagens contraditórias são estabelecidas. A oração pede renovação, mas o espaço físico continua preservando memórias, valores e símbolos que pertencem a outro tempo, a outra mentalidade, a outra direção. Muitas pessoas experimentam isso sem conseguir nomear. Sentem dificuldade de concentração quando oram em casa. Percebem que fora daquele ambiente, conseguem ter mais clareza espiritual do que dentro dele. Notam que certos cômodos parecem carregar um peso emocional específico, como se algo ali estivesse sempre fora de ordem. E mesmo assim, continuam passando por esses lugares diariamente sem jamais questionar o porquê. A familiaridade cria cegueira. Aquilo que sempre esteve ali deixa de ser percebido como influência e passa a ser tratado apenas como decoração, costume ou lembrança. É nesse ponto que a brecha se instala. Não uma brecha escancarada, óbvia, fácil de identificar, mas uma abertura silenciosa, construída pela tolerância. Brechas nem sempre se parecem com pecado explícito. Muitas vezes, elas se apresentam como neutralidade, como algo que não incomoda o suficiente para ser confrontado, mas também não edifica o suficiente para ser mantido com consciência. O ambiente começa a refletir essa ambiguidade, e a vida espiritual responde com instabilidade. Não há queda total, mas também não há avanço consistente. Existe uma conexão direta entre aquilo que se tolera e aquilo que se experimenta. O que é ignorado no ambiente acaba sendo reproduzido na vida espiritual, não de forma mística, automática ou supersticiosa, mas por coerência. Quando a fé cresce, ela exige espaço. Quando a consciência amadurece, ela começa a perceber excessos, sobras, símbolos fora de lugar. E toda vez que essa percepção é adiada, algo dentro da pessoa entra em conflito. A oração passa a disputar espaço com aquilo que já não representa mais quem se é, mas continua presente como se ainda tivesse permissão. O problema não é possuir coisas. O problema é quando as coisas passam a possuir um significado maior do que deveriam. Quando ocupam lugares que não foram revisitados à luz da fé atual. Quando permanecem apenas porque sempre estiveram ali, e não porque ainda fazem sentido. A casa começa a se tornar um espelho atrasado da própria vida espiritual. Enquanto a pessoa avança internamente, o ambiente permanece ancorado em versões antigas, criando resistência silenciosa. Esse desalinhamento raramente é percebido de imediato. Ele se manifesta aos poucos, através de cansaço espiritual, falta de clareza, sensação de bloqueio, dificuldade de sentir presença, mesmo mantendo práticas espirituais constantes. É como remar contra uma corrente que não se vê, e quanto mais se insiste sem compreender a origem, mais frustrante se torna o processo. O ambiente sempre responde à autoridade espiritual exercida dentro dele. Quando essa autoridade é enfraquecida pela tolerância inconsciente, a casa deixa de ser um lugar de fortalecimento e passa a ser um lugar de desgaste. Não porque exista algo maligno agindo automaticamente, mas porque há incoerência entre o que se pede em oração e o que se permite permanecer sem reflexão. E o mais inquietante é perceber que, muitas vezes, aquilo que cria essa resistência é algo tão comum, tão cotidiano, tão aparentemente inofensivo, que jamais seria associado a um bloqueio espiritual. Justamente por isso, permanece intocado. Porque nem toda brecha parece perigosa à primeira vista. Porque nem todo desalinhamento incomoda de imediato. Porque aquilo que se ignora hoje, quase sempre se repete amanhã. Quando se fala em objetos dentro de uma casa, o erro mais comum é imaginar que o problema esteja na matéria. Como se madeira, papel, metal ou tecido tivessem poder próprio. Essa visão superficial leva ao medo ou à superstição, e nenhum dos dois produz discernimento verdadeiro. O ponto central nunca foi o objeto em si, mas o significado espiritual que ele carrega e o lugar que ocupa na vida da pessoa. Tudo o que permanece em um ambiente comunica algo, mesmo em silêncio, mesmo sem intenção consciente, mesmo quando já não é notado. Objetos são símbolos.
Eles representam fases, escolhas, valores, vínculos emocionais e até versões antigas de quem a pessoa já foi. Alguns foram adquiridos em momentos de dor, outros em períodos de confusão, outros ainda em fases onde não havia clareza espiritual alguma. O tempo passa, a pessoa muda, a fé amadurece, mas esses símbolos permanecem intocados, como se ainda fossem neutros. O problema é que espiritualmente neutralidade absoluta não existe. Aquilo que não edifica, ocupa espaço. Aquilo que não fortalece, pode enfraquecer. Aquilo que não aponta para frente, mantém ancorado no passado. Há coisas que entram na casa como decoração, presente, lembrança ou entretenimento, mas carregam mensagens que não conversam com a fé que agora se professa. Livros que normalizam valores que antes pareciam aceitáveis, imagens que exaltam conceitos contrários à verdade interior, objetos que nasceram de crenças antigas, práticas abandonadas ou influências que já não fazem sentido. Nada disso precisa ser demonizado para ser questionado. O simples fato de não estar alinhado já é suficiente para gerar conflito interno. E todo conflito interno, quando não resolvido, se manifesta no ambiente. O apego emocional é um dos maiores mantenedores desses símbolos. Isso me custou caro. Isso fez parte da minha história. Isso me lembra alguém importante. Isso sempre esteve aqui. Essas justificativas não são erradas em si, mas se tornam problemáticas quando impedem uma revisão honesta. A fé madura não nega o passado, mas também não permite que ele governe o presente. Quando algo ocupa espaço apenas por apego, sem mais representar quem a pessoa se tornou, cria-se uma resistência silenciosa à renovação. A oração pede avanço, mas o ambiente insiste em preservar aquilo que já deveria ter sido ressignificado. Existe uma diferença profunda entre memória e permanência. Lembrar não exige manter. Honrar o que foi vivido não significa continuar sustentando símbolos que já não combinam com a direção atual. Muitas pessoas sentem esse conflito internamente, mas o abafam. Algo incomoda, algo chama a atenção de vez em quando, mas é rapidamente ignorado. E toda vez que isso acontece, uma oportunidade de alinhamento é adiada. Não por rebeldia, mas por comodismo. Não por incredulidade, mas por falta de consciência. A casa começa a se tornar um espaço fragmentado. Em um canto, a fé que cresce. Em outro, símbolos que representam escolhas antigas. Em um ambiente, oração e busca. Em outro, memórias e objetos que falam de outra linguagem espiritual. Essa fragmentação gera instabilidade. A pessoa sente que ora com sinceridade, mas não experimenta fluidez. Sente que busca, mas não avança. Sente que pede, mas algo trava. Não porque Deus não ouça, mas porque há ruído entre o que se pede e o que se sustenta. O mais sutil nesse processo é que nada disso acontece de forma abrupta. Não há um evento marcante. Não há um sinal escancarado. Há apenas um acúmulo de pequenas incoerências. E pequenas incoerências, quando mantidas por muito tempo, produzem grandes bloqueios, não espirituais no sentido místico, mas existenciais, emocionais e espirituais no sentido de alinhamento. A autoridade espiritual começa a perder força quando a própria casa reflete mensagens contraditórias. Tudo o que ocupa espaço comunica prioridade. Mesmo que não seja intencional, mesmo que não seja percebido conscientemente. Quando algo permanece apenas porque não faz mal, já deveria ser reavaliado. A fé madura não se pergunta apenas se algo é permitido, mas se é conveniente, se fortalece, se edifica, se coopera com a direção espiritual que se deseja seguir. Quando essa pergunta deixa de ser feita, o ambiente começa a responder com resistência. E aqui está um ponto decisivo. Muitas vezes, o espírito sinaliza antes da mente compreender. Um incômodo leve. Uma sensação de que algo não combina mais. Um desconforto difícil de explicar. Esses sinais raramente vêm acompanhados de acusações ou medo. Eles vêm como convites à maturidade.
como chamados ao alinhamento. Ignorá-los não gera punição imediata, mas prolonga o bloqueio. Porque o problema nunca foi o objeto. O problema sempre foi o significado que ele carrega. E o lugar que ele ocupa sem ser questionado. Existe um momento em que o incômodo deixa de ser externo e passa a ser interno. Não é mais o ambiente que chama a atenção, mas a consciência. A pessoa já percebe que algo não está alinhado. Já sente que existe uma resistência silenciosa. Já entende que certas coisas não combinam mais com a fé que agora carrega. Ainda assim, resiste. Não por rebeldia aberta, mas por apego. Não por incredulidade, mas por adiamento. É nesse espaço entre perceber e agir que muitos bloqueios se consolidam. O espírito não acusa, não grita e não constrange. Ele aponta. E quando aponta, espera a resposta. A dificuldade é que responder quase sempre envolve abrir mão de algo que, por algum motivo, ainda tem valor emocional, histórico ou simbólico. Às vezes, o valor é financeiro. Outras vezes, é afetivo. Em muitos casos, é apenas costume. E o costume tem uma força poderosa, porque normaliza aquilo que já deveria ter sido revisitado. O que sempre esteve ali passa a parecer intocável, mesmo quando já não faz sentido espiritual algum. Nesse ponto, a pessoa entra em um conflito silencioso. Ela ora pedindo crescimento, mas resiste às mudanças práticas que esse crescimento exige. Pede clareza, mas evita olhar com profundidade para aquilo que já foi sinalizado. Pede libertação, mas não quer mexer no que está confortável. Não há má intenção nisso. Há medo de perder algo, há receio de exagerar, há dúvida sobre estar indo longe demais. E essas dúvidas, quando não enfrentadas, se transformam em estagnação. Muitos acreditam que discernimento espiritual sempre vem acompanhado de certeza absoluta. Mas raramente é assim. Na maioria das vezes, o discernimento começa como um desconforto leve, quase ignorável. Uma sensação de que algo não combina mais. Um pensamento recorrente que surge durante a oração. Uma inquietação que aparece sempre que o olhar cruza determinado objeto, hábito ou espaço da casa. A mente tenta justificar, minimizar, adiar. Mas o sinal permanece, não como condenação, mas como convite. Ignorar esse convite não gera consequências imediatas visíveis. A vida continua, a rotina segue, a fé não desaparece. O que muda é a fluidez. A oração passa a exigir mais esforço. A presença deixa de ser leve. A paz se torna intermitente. Não há queda brusca, mas também não há avanço consistente. É como caminhar carregando um peso que poderia ter sido deixado para trás, mas que foi mantido por apego ou insegurança. Há um custo invisível em adiar decisões espirituais. Esse custo não é punição, é desgaste. A alma se cansa de viver em incoerência. Mesmo quando a incoerência parece pequena, ela drena a energia espiritual. A pessoa sente que está sempre começando de novo, sempre retomando o mesmo ponto, sempre pedindo as mesmas coisas. E não entende por que não sai do lugar. O que não percebe é que certas respostas exigem ação, não apenas oração. Deus não força alinhamento. Ele propõe, ele sinaliza, ele revela. A resposta sempre parte da pessoa. Quando a revelação não é acompanhada de decisão, ela se transforma em peso. Não porque a revelação seja ruim, mas porque foi ignorada. Aquilo que deveria gerar libertação passa a gerar conflito interno. E conflito interno sempre se reflete no ambiente externo. A casa continua carregando símbolos que já não representam quem a pessoa é, e a vida espiritual continua sentindo resistência. Existe um ponto em que a maturidade espiritual se manifesta não pelo quanto se sabe, mas pelo quanto se responde. Saber sem agir produz frustração. Discernir sem decidir produz estagnação. Não é necessário entender tudo para obedecer. Muitas vezes, a clareza vem depois da decisão, não antes. A fé amadurecida aprende isso.
Ela não espera sentir vontade para agir. Ela age porque confia que o alinhamento sempre gera vida. O mais desafiador é que, em muitos casos, ninguém de fora percebe esse conflito. Tudo parece normal. A pessoa continua ativa, presente, envolvida. Mas por dentro, sabe que algo está fora do lugar. E enquanto essa consciência é abafada, o bloqueio permanece. Não como castigo, mas como consequência natural da incoerência mantida. Porque toda revelação exige uma resposta. Toda consciência pede uma decisão. E tudo aquilo que é percebido, mas não confrontado, acaba governando em silêncio. Autoridade espiritual não nasce do medo, nem do conhecimento acumulado, nem de rituais repetidos. Ela nasce da decisão. É no momento em que a pessoa escolhe alinhar o que vive com o que crê que algo muda de verdade. Não de forma mística, não como um espetáculo, mas como uma reorganização profunda. Quando a decisão é tomada, o ambiente responde. A casa sente. A vida espiritual volta a respirar com mais leveza. O que antes parecia travado, começa a fluir. Existe uma falsa ideia de que a autoridade espiritual é algo distante, reservado a líderes ou pessoas com grande maturidade religiosa. Mas a autoridade começa no território mais simples, o próprio lar. A casa é o primeiro espaço onde a fé se manifesta de forma prática, não apenas pelo que se faz ali, mas pelo que se permite permanecer. Quando a pessoa assume responsabilidade sobre esse espaço, algo se estabelece. Não é controle, é cuidado. Não é imposição, é alinhamento. Muitos imaginam que alinhar o ambiente significa confrontar pessoas, criar conflitos familiares ou desrespeitar crenças diferentes. Pelo contrário. Maturidade espiritual se expressa com sabedoria, respeito e discernimento. Cada pessoa responde por aquilo que lhe cabe. Não se trata de invadir o espaço do outro, mas de cuidar do próprio. A autoridade não se impõe pela força, mas pela coerência. Quando a vida espiritual está alinhada, o testemunho fala mais alto do que qualquer confronto. A casa começa a se tornar um lugar de descanso verdadeiro quando não carrega mais ruídos desnecessários. Quando aquilo que permanece ali faz sentido com a fé que se vive. Quando os símbolos, os objetos, os hábitos e os espaços conversam com aquilo que se ora. Nesse ambiente, a oração não encontra resistência porque não disputa espaço. Ela flui porque encontra coerência. Não há mais conflito entre o que se pede e o que se sustenta. É importante compreender que esse processo não acontece de uma vez só. Não é uma limpeza impulsiva, nem uma atitude radical tomada no calor da emoção. É um movimento consciente, guiado por discernimento. Um olhar atento para aquilo que ocupa espaço. Uma disposição para revisar, questionar, ressignificar. Às vezes, a decisão é simples. Outras vezes, envolve abrir mão de algo que custou caro, emocional ou financeiramente. Mas toda decisão tomada com clareza gera liberdade. Quando a pessoa assume essa responsabilidade, algo muda internamente. A oração deixa de ser pesada. A presença deixa de ser intermitente. A paz deixa de ser momentânea. Não porque tudo se torna perfeito, mas porque o ambiente deixa de trabalhar contra aquilo que se busca espiritualmente. A casa passa a cooperar com a fé, em vez de resistir a ela. Autoridade espiritual não é expulsar, gritar ou reagir com medo. É alinhar, decidir e sustentar. É compreender que a fé amadurecida se expressa em escolhas práticas, que aquilo que se mantém comunica valores, que o ambiente reflete decisões, e que toda vez que alguém escolhe alinhar o que vive com o que crê, o céu responde com clareza. Não se trata de olhar para a casa com desconfiança, mas com consciência. Não se trata de medo, mas de maturidade. Não se trata de regras, mas de coerência. Quando essa compreensão se estabelece, a oração deixa de ser um esforço e passa a ser um fluxo natural, porque o ambiente finalmente conversa com a fé que se vive. E quando isso acontece, algo se ajusta não apenas na casa, mas em toda a vida.
Se este conteúdo falou com você, não como acusação, mas como despertar, considere caminhar com este canal. Inscrever-se aqui não é apenas acompanhar vídeos, é fazer parte de uma comunidade que escolhe discernimento no lugar do medo e maturidade no lugar da culpa. Se algo dentro da sua casa ou da sua história chamou sua atenção enquanto você assistia, compartilhe nos comentários o que aprendeu, o que percebeu ou o que decidiu mudar. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E se este vídeo te trouxe clareza, compartilhe com alguém que você ama. Às vezes, uma simples reflexão é o início de uma grande libertação.